Rochas 313, um canal do YouTube sobre a criação de um mapa no Roblox, que acabou sendo infectado por algo que não deveria estar ali. Muito prazer, meu nome é Ramon, e seja muito bem-vindo à história de Rochas 313. O primeiro vídeo, chamado de Versão 1, começa com a apresentação do nosso protagonista, Rochas 313. E nessa gravação ele vai basicamente fazer um tour pelo mapa que ele e o seu amigo estão criando. Como diz no título, essa é a primeira versão do mapa, então não tem muita coisa a não ser essa casa, que tá vazia, um jardim e um acampamento. O vídeo então acaba sem nada de muito especial, mas fica tranquilo que isso não vai durar muito tempo. O segundo vídeo começa com a apresentação de um novo personagem, Cap Zero. E ele é o amigo que tá ajudando Rochas na construção desse mapa. E de novidade, eles adicionaram árvores, o interior da casa, que agora tem uma cama do Mine e um PC, e uma barraca estranhamente alta no acampamento. Na descrição desse vídeo, Rochas escreveu: "Desculpa se a gente escrever alguma coisa errada ou esquecer algumas palavras. Inglês não é a nossa primeira língua. Eu sei que essa informação sozinha é solta, mas ela ainda vai fazer sentido." O terceiro vídeo é mais do mesmo, com Rochas mostrando as atualizações que ele e o Cap fizeram. Só que aos 3 minutos uma coisinha acontece. Um pontinho aparece e some. Logo depois, na legenda do vídeo, um código hexadecimal surge, e decodificando vira uma URL pro YouTube, para um vídeo não listado chamado de Semente. Tá, o que foi isso? Esse vídeo é uma gravação do Rochas de um ângulo estranho, com uma cor extremamente saturada. E sim, o Rochas é brasileiro, porque depois que ele erra a introdução, ele começa a escrever em português. Tirando isso, esse vídeo não tem nada de muito especial, a não ser a dúvida, se não é o Rochas que tá gravando, quem é que tá? Bem, isso eu não sei, mas a gente pode descobrir no próximo vídeo. Esse vídeo começa com o Cap e com o Rochas discutindo sobre o que mais eles adicionariam no mapa, até que isso aqui acontece. Tá, o que foi isso? Um glitch acontece e logo depois uma árvore aparece que, pela reação e pela descrição, não foi nenhum dos dois que colocou ela ali. O sexto vídeo foi gravado no mesmo dia que o quinto, dia 17 de julho de 2011. E nele, o Cap e o Rochas conversam sobre a árvore. E em um determinado momento, o Cap se aproxima da árvore para tentar deletar ela. Só que chegando lá, ele fala que a árvore tá falando. O Rochas então se aproxima e realmente ela tá falando. A cena então corta para um dos dois tentando deletar a árvore no Roblox Studio e falhando miseravelmente. O sétimo vídeo começa com a introdução de mais um personagem, o One-Dash Lives. O One-Dash pergunta se o Cap e o Rochas estão bem, afinal tudo isso que está acontecendo não é normal. Então o Rochas responde que o Cap vai ficar um tempo offline. Esse caso da árvore realmente abalou eles. Na descrição do vídeo, o Rochas escreveu: "Eu estava jogando Chaos Canyon e meu amigo apareceu." Chaos Canyon é um mapa muito antigo do Roblox, só que com o tempo o mapa acabou sendo descontinuado. Esse vídeo foi mais para introduzir o One-Dash na história. Tá, a primeira coisa que dá pra reparar é a qualidade horrível dessa gravação, que pelo menos por enquanto não é dito o motivo. Nesse vídeo, o Rochas vai dar alguns avisos sobre a árvore e o estado do mapa. O primeiro aviso é que os vídeos a partir de agora serão somente sobre a árvore. Uma série que inicialmente era sobre o avanço de um mapa feito por amigos, agora é sobre uma coisa que apareceu de repente.
bizarro. O segundo aviso foi que o mapa mudou. Você pode falar que foi ele ou o próprio Cap que mudou o mapa, mas não. Um pouco depois ele fala que não foi nem ele e nem o Cap que modificaram o mapa, então ele mudou sozinho. E como prova disso, ele vai até o jardim e vê que tudo sumiu. E finalmente uma notícia boa, porque ele fala que o Cap vai voltar. E pelo que parece, um tal de Calvin 2009 vai entrar no mundo junto com o Undash para investigar a árvore. E o vídeo acaba sem nenhum outro aviso. Partindo para a descrição, ele fala: o jogo não tá travando tanto, mas ainda tá bagunçando a qualidade do meu vídeo. E por algum motivo o mapa consegue interferir com a gravação. A gravação começa com Rochas explicando pro Cap que agora o mapa se modifica sozinho. E como prova disso, eles vão até a casa, e o que antes tinha uma cama e um PC, agora não tinha mais nada. E isso nem é o pior, porque um glitch brutal acontece e o Cap vai parar num labirinto de madeira. De repente começa a piscar na tela: semente, 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 semente. Até que ele cai numa ponte em uma espécie de void, até que ele encontra uma parte aberta nessa ponte, e de novo na tela, semente. Até que o Cap pula e é agraciado com muitas imagens. A primeira sendo 2 prédios com o símbolo do Roblox, que pelo menos eu acho que pode ser um dos mapas de um jogo muito famoso chamado Natural Disasters. Ao lado dos prédios tem uma sequência de números, que claramente é um código, mais especificamente base 16, que decodificando vira um link para uma past bin de uma conversa da sede do Roblox. Dia 17 de julho de 2011. Ele escapou. Não sei como aconteceu, mas escapou. Agora tá no jogo de outra pessoa. Todo mundo do escritório tá em pânico. Eles estão tentando de tudo pra contê-lo novamente, mas não tá funcionando. Tô começando a me sentir inquieto. Essa coisa que a mensagem fala, provavelmente é a árvore. E o jogo de outra pessoa, provavelmente é o jogo do Rochas. Partindo pra segunda imagem, eu não consegui identificar o que é isso, mas lá embaixo tá escrito vida. A terceira é um labirinto escrito apenas uma ilusão. A quarta imagem é um lago, no que parece ser o mapa do Rochas. A quinta são brotos crescendo. A sexta, raízes de árvore, e por último, o mapa do Rochas com o céu vermelho e um player que eu não consegui identificar quem é. Tá, vamos recapitular. Rochas e Cap criam um mapa no Roblox. Nesse mapa, uma árvore aparece e agora o mapa se muda sozinho. Por algum motivo, a árvore emite sons e agora é impossível deletar ela. Rochas então fica desesperado e busca a ajuda de Undash para fazer uma investigação. Pela mensagem do Pastbin, o Roblox sabe sobre a existência da árvore, mas não sabem exatamente o que ela é e como contê-la. Por enquanto, a gente não tem muita informação sobre o que é a árvore, mas isso vai mudar um pouco no próximo vídeo. O 10º vídeo, chamado de Comunicação, começa com uma mensagem do Rochas, contextualizando a gente sobre as últimas atualizações do mapa. E nela, o Undash e o Calvin de alguma forma conseguem criar um NPC e ligá-lo à árvore. Então agora, na teoria, é possível se comunicar com ela. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. A gravação começa com o Cap e com o Rochas conversando sobre o NPC, até que o Rochas resolve fazer a primeira pergunta: você pode me ouvir? E surpreendentemente ele responde: olá. Eles então ficam impressionados porque o NPC de fato respondeu. Então Rochas já emenda outra pergunta: qual é seu nome? E o NPC responde: Nozoi. Tá, mas o que é Nozoi? Pesquisando um pouquinho, a gente descobre que Nozoi é um espírito da mitologia grega, que personifica a praga e a doença. Rochas então pergunta de onde ele veio, e o Nozoi responde: sede. Um pouco depois, uma parte de um URL pisca na tela, que nos leva para uma imagem de uma conversa no Roblox, com o tema de por que o jogo sede do Roblox tá privado. E nessa conversa, 2 players falam do sumiço do mapa. Tá, vamos lá. Aquele mapa dos 2 prédios muito provavelmente é o mapa da sede do Roblox, que mantinha o Nozoi preso lá, e por isso ele foi privado. Mas mesmo assim, de alguma forma ele conseguiu escapar e foi parar no mapa do Rochas. Rochas então pergunta onde ficava essa tal sede, e o NPC responde: aqui. Ele então pergunta o que a árvore queria deles, e o NPC responde: sementes. Rochas pergunta o que aconteceu com as construções deles, e o NPC responde: crescimento. Ele então pergunta: como você veio parar aqui? E ela responde: estado de vigília, que pra quem não sabe é o estado acordado e consciente. Ele então faz a pergunta mais importante: por que você tá dentro do nosso jogo? E o Nozoi responde: espalhar. O Cap não se contenta com uma resposta tão vaga dessa e pergunta: espalhar o quê? E nesse momento um glitch acontece e a tela fica toda vermelha, e eles são teleportados para um corredor com várias árvores.
O vídeo dessa vez começa em outro mapa, que o Rochas fez, um deserto. Ele fala que fez esse mapa para treinar suas habilidades. Mas enfim, essa gravação é basicamente uma conversa entre o Rochas e o Cap, com coisas bobas, tipo o Rochas tá jogando Half-Life e Left 4 Dead. Bom gosto, Rochas. Mas o mais importante acontece no final, quando o Cap pergunta sobre a árvore. O Rochas então fala que não tá mais tão envolvido que nem tava antes, mas o Undead e o Calvin parecem muito mais imersos nesse negócio de investigação. O Cap fala que não sente uma vibe muito boa vindo do Undead e esse hiperfoco estranho dele na árvore. Um tempo depois a tela dá uma travada e bem no cantinho do mapa, adivinha? Uma árvore. Na descrição tem uma coisa interessante, uma espécie de conversa codificada em cifra de César, que decodificando vira uma conversa entre o Rochas, o Calvin e o Undead. Eu já disse não. Ah, qual é? Deixa a gente se divertir. Eu não quero que a definição de diversão de vocês acabe possivelmente com as contas de vocês deletadas. Além disso, eu não quero me envolver nisso, mesmo que seja só usando o estúdio às vezes. Escuta, cara, se você não quer ajudar a gente, então eu não quero um amigo que vai arruinar minha única chance de realmente investigar algo interessante. Não me decepcione. Tá bom, mas eu só tô fazendo isso porque você é meu amigo. Valeu. A gente vai te chamar quando precisar de ajuda. Tanto faz. Esse vídeo é uma espécie de atualização sobre o mapa inicial e a árvore. Ele começa falando que o mapa tá irreconhecível. Agora ele tá com o céu vermelho, as árvores sem folhas e o sol agora é um amarelo extremamente brilhante. E logo depois dessa descrição, uma imagem do mapa, que de fato virou o inferno. Ele menciona que o Calvin gravou um vídeo andando pelo mapa, mas infelizmente a gravação se perdeu. Logo depois ele fala sobre um post que ele fez, comentando sobre a árvore. E sem motivos o próprio Roblox deletou o post dele. O nosso menino foi censurado. Acorda, cara! Então Rochas finalmente começa a suspeitar que o Roblox está envolvido nisso. Ele então fala sobre um experimento que ele fez de criar um mapa completamente vazio, para ver se a árvore infectava ele. E exatamente igual à suspeita dele, a árvore infectou aquele mapa. E com isso ele tirou algumas informações. Todos os mapas que a árvore infecta automaticamente se torna impossível de deletar. Logo após ele mostra o mapa do deserto que foi totalmente corrompido, com os cactos trocados por árvores. O nome do NPC agora é Espalhar, fora a estética bizarra que o mapa inteiro tá agora. E o vídeo acaba com ele falando que vai nos manter atualizados. Com esse vídeo a gente pode perceber que a árvore tem algum tipo de apego com Rochas. Afinal, todos os mapas que ele cria é infectado por ela, como se ele fosse uma espécie de semente. Nesse vídeo a gente vai ter uma palhinha de como o mapa tá. Com esse vídeo a gente consegue ver que a árvore deletou quase tudo, ficando só a barraca e as toras de madeira. E o vídeo acaba sem nada de muito revelador, a não ser o conhecimento do que o Nozoi pode fazer. Nesse vídeo nós acompanhamos o Calvin e o Undead, fazendo perguntas pro NPC do deserto. O Dash faz várias perguntas, tipo, você consegue me ouvir? Você tá em outros jogos além desse? Só que nada do NPC responder. Até que ele desiste, afinal isso tudo foi uma perca de tempo, e isso aqui acontece. De novo aquele labirinto, e dessa vez quem caiu nele foi o Calvin. Ele anda mais um pouquinho, até que ele dá de cara com o nick de um player, que eu acho que seja o Undead. É bom ver você. Eu preciso te perguntar uma coisa. Você sabe qual é o seu verdadeiro propósito? Você é um grão de areia no grande esquema das coisas. Você será transformado em algo maior. Você vai descobrir o seu verdadeiro propósito. Porém, essa não é a hora certa. Depois disso, na legenda, outra parte de uma URL, que nos leva para uma imagem do Calvin, com o texto escrito, eu espero que você seja feliz. Tá, vamos lá. Com essa última parte do vídeo e a imagem, dá para entender que o Undead e o Calvin se corromperam. A árvore ofereceu poder e eles aceitaram. Na descrição existe outra parte de uma URL, que nos leva para outra imagem de uma conversa entre o Rochas e o Undead. Não agora. Você não pode simplesmente continuar fazendo isso. Me desculpa, isso é só demais. Eu preciso de um tempo. Para de ser a p
de um bebê chorão. Nessa conversa, provavelmente o Dash já tinha se corrompido, porque mesmo que ele tenha sido um babaca com o Roxas antes, eu não acho que ele simplesmente trataria o Roxas assim, do nada. O 15º vídeo é o último vídeo público e mais um de atualizações. E nele o Roxas fala sobre dar uma pausa e ficar um tempo offline. E nesse tempo quem cuidaria das coisas seria o Cap. Lembra daquilo tudo que eu falei no vídeo anterior? Sobre o Calvin e o Dash terem se corrompido? Esquece tudo isso. Porque o Roxas solta uma bomba que a árvore é capaz de copiar players. E a prova disso foi que no momento em que o Calvin encontra o Undash fake no labirinto, e começa a aparecer aquelas mensagens bizarras, o Undash real tava mandando mensagens pro Calvin, perguntando se ele tava bem. Eu não entendo. Eu já fiz de tudo. Deletar o mapa não funciona. Eu quero parar. Mas eu não quero deixar ele triste. Eu me sinto paranoico. Porque eu? Porque ele tá desse jeito? Ele nunca foi assim. Deve ser o estresse. Eu espero que ele esteja bem. Nossa, todo esse caso da árvore tá prejudicando muito o Roxas. No meio desse vídeo eu não citei, mas na legenda aparece o trecho de uma URL para outro vídeo não listado do YouTube, batizado de Conversa. E nele é uma conversa que, em resumo, começa com o Undash preocupado com a saúde do Roxas. Afinal, todo esse negócio de cópia mexeu com a cabeça dele. Só que conforme a conversa avança, o Undash fica cada vez mais insistente em manter o Roxas na investigação, mesmo com ele falando que era melhor dar uma pausa para esfriar a cabeça. Até que o Undash enlouquece e fala que não se importava com o Roxas, e que não seria culpa dele se algo acontecesse com ele. Na descrição tem uma mensagem do Cap, qual é o problema dele, e logo depois outra parte de um link, que dessa vez nos leva para uma conversa, de um tal de Carter e David, que parecem ser funcionários da Roblox. E nessa conversa eles estão preocupados sobre a coisa, ou Nozoi. E pelo que parece, de alguma forma eles estão investigando a árvore. Só que o Carter quer encerrar as investigações, por falta de atividade da tal coisa. Só que o David vai contra, por não querer arriscar a plataforma. E a última frase dessa conversa é: não há nada com que se preocupar. Bem no fim, outro trecho de uma URL, que dessa vez nos leva para uma imagem, do que parece ser a silhueta do Roxas com uma mensagem: nada com que se preocupar. E assim acaba o conteúdo de Roxas 313. É claro que a série ainda não acabou. A gente ainda tem muitas perguntas, tipo: por que a árvore escolheu o Roxas? O que de fato é a árvore? O que ela significa? Bem, para responder essas perguntas, a gente vai ter que esperar o criador voltar a postar. Aliás, se você assistiu até aqui, considere deixar um like e se inscrever no canal, que isso me ajuda demais. Muito obrigado, tchau e até semana que vem.